Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus abençoado, povo do Senhor, como é que vocês estão? Que a paz gloriosa, bendita, poderosa, maravilhosa de Jesus esteja conosco nesta manhã de segunda-feira. A paz do Senhor, Fran, a paz bendita, que essa paz encontre, né, o seu coração, a sua vida nesta manhã, embora seja uma manhã de tristeza aqui na nossa cidade de Ouro Oeste por causa da tragédia que aconteceu com os nossos amigos ali, né, um acidente gravíssimo que levou a vida de 2 pessoas, mais uma que tá em estado grave na Santa Casa de Fernandópolis. Nós nos entristecemos por isso, desejamos que a graça do Senhor alcance todos os familiares, né, que o Espírito Santo envolva e consola nessa hora tão difícil, que nós não temos nem palavras para dizer nessa hora, porque é muito triste, né, você perder os seus familiares numa situação tão difícil, né, tava falando aqui com a Fran, todo mundo vai partir dessa vida um dia, mas a forma como parte, é assim que deixa a gente sem entender, né, mas Deus é fiel, Ele continua no controle de todas as coisas, o Senhor vai consolar todos, em nome de Jesus, amém? Receba o abraço aqui da programação da Programa Maranata da Rádio Estúdio FM nessa manhã, a todos que necessitam ser consolados pelas suas tragédias, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez neste lugar para te adorar, para glorificar o seu nome, para dizer que só o Senhor é santo, que tu és Deus fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor olha para nós e nos ama e cuida de cada um de nós. Bendito seja o Senhor por isso. Consola o coração daqueles que estão entristecidos aqui na nossa cidade, Pai, toda a parentela desses amigos que partiram. Em nome de Jesus, só o Senhor. Um dia nós cremos que entenderemos, que saberemos tudo que aconteceu a nós aqui. Naquele grande dia, a nossa alegria vai ser estar contigo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de anunciar o seu amor, a sua bendita palavra, que não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que te apraz. Eu não sou nada, sou um vaso pequeno, um vaso de barro, um vaso ainda imperfeito, mas eu sei que o poder está na tua palavra. Eu sei que o teu poder está na palavra que o Senhor envia aos corações daqueles que creem, daqueles que ouvem, que abrem os ouvidos para ouvir. Vai pondo por terra toda a incredulidade, todo o mal, tudo aquilo que nos afasta de ouvir esta boa palavra. Que essa semente seja lançada numa terra fértil, que ela venha produzir a 30, a 70 e a 100 por um, Senhor da glória. Em nome de Jesus, eu quero te louvar pelos amigos, ó Pai, pela família, por tudo que nós temos, pela oportunidade de viver, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pela casa que moramos, pelas vestes que vestimos, pelo alimento que comemos, ó Deus. Abençoa tudo, Senhor, que tudo venha nos edificar. Pai, que o nosso coração esteja sempre gratos a Ti. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos derramadas, pelas bênçãos inauditas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer. Obrigado pelo Teu amor e pelos Teus cuidados. Nós nos rendemos a Ti, Senhor bendito, Rei Todo-Poderoso, Rei da Glória, advogado fiel nas nossas causas impossíveis, aquele que nos defende de todas as astutas ciladas do adversário, aquele que nos esconde debaixo das Tuas asas, e por isso nós somos bem guardados e cuidados. O mal não pode nos tocar, ó Deus. Vai pondo por terra todo o mal, em nome de Jesus, que tenta nos afligir, que tenta entristecer o nosso coração, mas que a bênção do Senhor, que nós podemos tocar e sentir, que ela venha resplandecer em nós e nos fazer mais fortes, mais alegres, mais contentes, ó Deus, com Tua presença na nossa vida. Faz de nós instrumentos Teus, flecha nas Tuas mãos para aquilo que o Senhor quer. Abre uma porta, Pai, eficaz diante de nós, para falar da Tua palavra, para fazer a Tua obra, Senhor da glória. Bendito seja o Teu nome. Visita, Jesus querido, todos aqueles que necessitam
agora de um milagre. Eu não sei, mas tu conheces, porque o Senhor nos conhece, sabe de tudo que necessitamos e precisamos. Sê conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Eu entrego essa programação nas tuas mãos, entrego a minha vida, a vida da Fran. Venha cuidar de nós, Senhor, cuidar de toda essa rádio, de todos que vêm aqui, de todos os que anunciam aqui. Faça prosperar esse trabalho, ó Pai, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, crendo no milagre. Amém. Amém, ó Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Jesus, né, meus queridos? Deus é bom, é fiel, está sempre conosco. Né? E como nós falamos na semana passada de uma igreja muito difícil, que o Senhor ia vomitá-la porque ela era morna, aí eu falei que essa semana eu ia falar da melhor da igreja, do melhor povo do Senhor, que é a igreja de Filadélfia. Eu quero louvar a Jesus, porque quando eu fui falar da igreja de Filadélfia, eu falei, senti no coração de falar, né? Eu acho que o Senhor tinha encaminhado, né, as mensagens aqui, e foi tudo certo, tudo normal. Só que para eu falar dessa igreja de Filadélfia, o Senhor me fez viver uma situação na qual eu tive que entender que o Senhor me ama e que Ele está comigo, cuidando de mim, e que não adianta o que as pessoas pensam, e que não adianta o que o inferno pense, que Ele é fiel na minha vida, né? Aí eu me lembrei da primeira vez que eu tive conhecimento dessa palavra. Recém-convertida a Cristo Jesus, eu fiz um propósito no meu coração de ler a Bíblia, né, toda. Aí eu comecei, fui lendo. E quando eu cheguei no final, no livro de Apocalipse, eu estava com o Arthur internada, né, cuidando dele lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E eu nem lembro, eu acho que foi quando ele foi fazer a cirurgia, foi isso. Então foi uma internação muito longa, que ele fez uma cirurgia da cabeça, né, do crânio. Aí, irmãos, eu estava lá terminando de ler a Bíblia. E a cena para mim ficou marcada, que eu estava naquele quarto, o Arthur estava dormindo, e eu lendo a Bíblia. E quando eu cheguei nessa palavra, e eu lembro do meu choro, foi um choro. Chorei muito, foi a primeira vez que eu li na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que Ele me ama. E aquilo caiu, guardei essa palavra no meu coração. Nunca mais me esqueci nem do lugar, nem quando foi que eu li, nem nada. Tanto que eu tô aqui, né, 14, 15, sei lá quantos anos depois, lembrando desse detalhe e contando para você e dividindo com você isso, porque eu também sei que assim como Ele me ama, Ele ama você também. Ele também te ama. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Mensagem à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém? Quando eu li isso aqui, eu caí em prantos. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Abaixa um pouquinho, né? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glorificado e exaltado é Jesus por essa palavra maravilhosa. Então já vai recebendo aí, agora já no começo, que o Senhor está falando para você que todos saibam que eu te amo. O Senhor nos ama,
Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu naquela cruz por nós. Mas tem mais um detalhe que ele fala aqui nessa carta. Que ele nos ama e que vai fazer com que todos saibam que ele nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Jesus. Então, voltando aqui, João foi levado, né, foi arrebatado aos céus. E quando ele chega, ele vê Jesus, ele cai como morto, o Senhor põe a mão nele e fala, não temas, levanta, eu vou te mostrar muitas coisas. Aí ele começa a escrever as cartas para as igrejas. São 7 cartas para 7 igrejas daquele tempo, ali naquela região da Turquia, onde hoje é a Turquia. Eles estavam lá, esse povo de Deus aqui. Então, para cada igreja, Jesus vai e fala com cada povo. Com cada povo. Ele fala com Éfeso, ele fala com a igreja de Esmirna, ele fala com a igreja de Pérgamo, ele fala com a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós falamos a semana passada da igreja de Laodiceia, que o Senhor falou que ia vomitá-la, porque ela não era nem fria nem quente, e água morna não presta para nada, a gente vomita. Porque eles eram soberbos, arrogantes, eles achavam que eles não precisavam mais de Deus, eles estavam totalmente envolvidos em pecados e dureza de coração. Mas as outras igrejas também recebem repreensões de Jesus, mas não como de Laodiceia. Cada uma tinha seu problema a ser vencido. O Senhor sempre fala, olha, volta para o teu primeiro amor, volte para as suas primeiras obras, volta porque se você não se arrepender, eu vou tirar de você a salvação, né? Mas nenhuma como a igreja de Laodiceia que nós lemos meditamos nela na segunda-feira passada. Mas a igreja de Filadélfia, ela é o oposto. Ela está aqui. Ela é a 6ª igreja e Laodiceia já é a 7ª. É o oposto uma da outra, totalmente. Porque a igreja de Filadélfia, como o próprio nome dela diz, Filadélfia vem de filos. Filos vem de amor, de irmãos, né? Inclusive a história dessa cidade é muito, assim, legal, porque um governador lá da época, ele quis homenagear o seu irmão, que ele amava demais. Ele amava muito o irmão dele. E ele deu o nome da cidade de Filadélfia em homenagem ao irmão. Então ela já nasceu por causa de uma grande declaração de amor de um irmão para um outro irmão. Embora ele fosse ímpio, mas ele amava o seu irmão, né? Porque os ímpios também amam, não é verdade? Amam os seus irmãos, os seus parentes, né? Mas Jesus vem dar um mandamento assim para nós. Se for babá só quem nos ama, que bem que vocês fazem. Nenhum, até os ímpios fazem isso. O diferencial do crente, do cristão, é amar os inimigos. Aí o Senhor pega pesado com a gente, né, irmãos? Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas mesmo não sendo fácil, olha o que o Senhor fala. Esses que nos odeiam e que a gente também acaba que tem um sentimento ruim com relação a eles, que Deus nos perdoe por isso, o Senhor fala que vai nos honrar e que eles saberão que nós somos do Senhor, né? Então fique em paz, que o Senhor nos ajuda a vencer isso aí. Lidar com inimigos, lidar com esse negócio difícil que é amar quem nos odeia. Mas fique em paz, que o Senhor vai te honrar se você está passando por esse problema aí, né? Então ele fala para o anjo, né? Para o pastor daquela igreja lá, para o bispo daquela igreja, para o padre daquela igreja, sei lá, para aquele que dirige aquele povo lá naquela cidade, naquela congregação. Eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Se foi Deus que abriu, quem é que vai fechar essa porta? Ninguém. Ninguém. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Está escrito aqui, essa palavra que a gente gosta bastante de falar. A igreja de Filadélfia, foi Jesus que plantou essa igreja? Foi. Então ninguém iria fechar. Embora eles estivessem vivendo grandes problemas ali naquele lugar. Eu sei das tuas obras, porque o Senhor conhece a gente. Nós já falamos. Em todo momento, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa vida. Ele conhece as nossas ações. Ele conhece a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que antes mesmo de eu pronunciar uma palavra, o Senhor já sabe que palavra é essa que vai sair. Então, porque Ele sabe tudo. De Deus ninguém se esconde. De Deus, olha, o Senhor sabe todas as coisas. Em todas essas cartas, Jesus está deixando bem claro. Eu te conheço. Eu sei o que você faz. Se é bom ou se é ruim. Então, o Senhor te conhece.
Não pense que você está esquecido no mundo. Você tem um Deus que te conhece. Sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela estava enfrentando problemas com gente da própria igreja que estava trabalhando o pessoal ali. O que o Senhor Jesus fala, que são os da sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são. Esse povo estava atrapalhando. Os irmãos estavam sofrendo com a perseguição desse povo. Falso dentro da igreja. Falso cristão. E tá assim, ó. Tá assim, de falsos cristãos. Só que Jesus tem compromisso com quem? Com quem guarda a sua palavra. Porque o que foi que o salmista falou? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que esse povo fez? Guardou a palavra no coração, não pecou contra o Senhor, e por isso o Senhor estava agora falando para eles: não se preocupem, a porta que eu abri, ninguém vai fechar, e eu pus uma porta aberta diante de vocês. Eu sou a porta, vem por mim, porque o caminho está preparado para que vocês preguem o evangelho, para que vocês continuem anunciando a palavra. Você está entendendo? Olha que coisa maravilhosa, ele nos conhece e ele sabe que nós temos o quê? Pouca força. Por quê? A igreja de Filadélfia não era uma igreja rica que nem a de Laodiceia. A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre. E eles não tinham muita força, porque eles eram poucos e eram pobres. Diz que eram ex-escravos a maioria do povo que frequentava ali. Mas o Senhor está falando: não tem problema que vocês não têm dinheiro, não tem problema que vocês são pobres. Eu estou com vocês e a minha graça basta e a força de vocês está em mim. É isso que o Senhor está falando. Às vezes a igreja é grande e poderosa, mas Jesus não está lá. Mas nessa igreja pequena de pessoas pobres, ex-escravos, essa igreja era que agradava o coração do Senhor, porque ela guardava a palavra do Senhor. Ela leu e guardou. E ela fez disso um modo de viver. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Conversando com uma pessoa, um conhecido. Aí Deus colocou diante de mim, assim, as duas igrejas, né? Aí, graças a Deus, irmão. Porque quando eu falei de Laodiceia, eu não me vi no Laodiceia. Mas quando eu leio Filadélfia, eu me vejo. Não é porque eu quero ser a boazona, a santona, não. É porque o Senhor falou comigo quando eu não entendia nada de Jesus. No meu primeiro ano de convertido, quando eu cheguei nesse capítulo aqui. E eu guardei essa palavra no meu coração. Você entendeu? E eu quero dividir com você, porque eu quero que você guarde ela também. O Senhor te ama. O Senhor te ama, Ele te guarda, Ele te protege. Ele é o teu escudo, a tua fortaleza. E Ele está com você. E ninguém vai atrapalhar a tua conexão com Deus. A não ser você mesmo, se você não quiser, né? Mas não é esse o teu caso, eu creio. Então, o que o Senhor faz aqui, queridos? O que aconteceu comigo, quer dizer, né? Conversando com essa pessoa, com esse conhecido. Um advogado. Então, o advogado, ele já é mais assim, né? Ele já é um homem das leis, é óbvio que ele tem um conhecimento. E a gente ali conversando sobre direito, sobre coisas aleatórias, e chegamos numa certa conversa assim. Ele pegou uma causa para defender de uma mulher que queria fazer um aborto, porque o bebê nasceria com problemas. Então, a lei brasileira dá para anencéfalo, né? Pode fazer a retirada do bebê do ventre da sua mãe, se for em 3 ou 4 ocasiões lá, anencéfalo, se for estupro, antes de 3 meses também e tal. E aí a gente chegou nós chegamos na conversa que o Alexandre de Moraes, ele deu aquela portaria, né? A pedido do partido PSOL, o PSOL entrou com pedido lá no STF para que uma portaria do Conselho Federal de Medicina fosse revogada, porque na portaria do Conselho Federal de Medicina está escrito que tem um remédio lá que não pode fazer aborto com aquele remédio, porque aquele remédio ele não é usado nem para sacrificar animais, porque o sofrimento é muito grande. Mas esse partido das trevas, aliado daquele homem que governa o Brasil por enquanto,
entrou no STF para que essa portaria fosse derrubada, porque se a mulher quiser fazer esse procedimento, e se ela quiser usar esse veneno, ela pode usar. O médico tem que usar se ela quiser. Umas coisas assim de louco, gente. Mas isso é fato. Isso é fato. O partido entrou no STF para derrubar essa portaria do Conselho Federal de Medicina que proíbe usar essa substância para fazer esse procedimento. E o Alexandre de Moraes, ele revogou a portaria dizendo, pode fazer com isso aqui. Não é usado nem para animais, mas pode usar para um bebê no ventre da sua mãe. Então nós chegamos nessa conversa. Eu perguntando o que ele achava. Aí ele falou, primeiro que ele negou o acontecido, eu tive que mostrar a notícia, porque ele negou o acontecido. Segundo, ele falou assim, então, esses dias atrás, há pouco tempo, pegou uma causa para julgar. Qual era a causa do julgamento? Uma mulher querendo fazer um aborto. Mas não era de anencefalo. Mas ele queria entrar na brecha da lei, porque o advogado faz isso, né? Ele entra na brecha da lei para conseguir defender o seu cliente. Enfim, que o resumo da história é esse. A mulher do juiz falou para o juiz falar para ele não advogar a favor disso, porque a criança tinha chance de vida. Tinha chance de vida. A mulher do juiz. Eu não sei nem se é legal isso, mas eu sei dizer que essa história aconteceu. Mas ele continuou na causa para dar direito dessa mãe fazer esse procedimento. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você pode fazer isso? Mas você não é cristão? Sim. Então, mas você não é contra esse procedimento? Sim. Eu sou pela vida. Falei, mas como que você foi defender essa mulher para ela fazer? Mas eu sou advogado. Falei, mas você é cristão? Não, mas eu sou advogado. E aí começou uma rixa ali na nossa conversa, que ele colocou a profissão dele primeiro do que o fato dele ser cristão. Isso é a igreja de Laodiceia. Isso é um exemplo, na hora Deus falou comigo, isso é exemplo dos que eu vou vomitar naquele dia. Porque eles negam a fé. Porque na hora do vamos ver, ele é cristão só dentro da igreja, só lá dentro do templo. Nas suas ações cotidianas, ele é o que ele é. Ele esquece que ele é cristão. Você entendeu? O cara que diz contra o aborto. Olha, eu falei essa palavra, não pode, Jesus. Ele diz que é contra. Só que na hora que alguém procurou ele para defender, que gostaria de fazer o procedimento, ele foi lá defender. É contra os teus princípios, você não pode fazer. Não, mas eu sou advogado. Sim, você é advogado. Mas antes de ser advogado, você é o quê? Um cristão. E é isso que o Senhor cobra de nós. Este posicionamento que a igreja de Filadélfia não negava a palavra. Aí na hora o Senhor falou comigo, a igreja de Laodiceia está na tua frente. O cara nega a palavra, é isso que o Senhor, entendam isso. Quando nas suas ações você nega aquilo que Deus te chamou para ser. Exatamente assim. Aí você se torna na igreja de Laodiceia. Eu sou advogado. E do jeito que ele falava, mas eu sou advogado. Era exatamente a igreja de Laodiceia aqui, cheia de pompa e circunstância, não preciso de nada. Colocou a profissão maravilhosa dele na frente de tudo e foi fazer o que era ilícito aos olhos de Deus. E foi fazer uma abominação aos olhos de Deus. O sangue dessa criança está na mão desse advogado. Deus vai cobrar o sangue dessa criança da mão dele, se ele não se arrepender. E vocês estão entendendo? O que é ser fiel? O que é uma igreja que o Senhor fala, eu amo você, eu te protejo, eu te guardo, eu abro a porta. É para essas pessoas que não negam a sua fé, onde quer que elas estejam, elas são a luz do mundo. Precisou da mulher do juiz, que eu não sei se é cristã, como médica ela falou, tem chance de vida, não pode tirar. Mas ele se diz cristão. Se você conversa com ele, ele te dá lições de moral de cristianismo. Nossa, você vê essa pessoa. Você vê essa pessoa, olha, você não tem noção da falsidade. Ele dá lições de cristianismo para todo mundo, porque ele é caridoso, ele é bondoso, ele ama o pobre. Só que na hora que Deus colocou uma situação diante dele para mostrar quem ele é, verdadeiramente, além das aparências, mas eu sou advogado.
Aí a médica é que falou, não deixa esse, que ele estava, não deixa esse advogado entrar nessa causa. Faça alguma coisa. Clamou, ela fez como a mulher lá de Pilatos, né? Clamou, não toca no sangue desse justo. E o juiz foi, falou com ele, tirou a mão. A responsabilidade ficou na mão dele, do sangue dessa criança inocente. Isso é igreja que não sabe o que é servir a Jesus. Irmãos, Deus está nos chamando para um compromisso, e compromisso é isso. Quando eu vivi isso ontem, falei, Deus, obrigado. Porque hora nenhuma eu nego a minha fé. E o Senhor te convida hoje para não negar a sua fé. Onde quer que você esteja. É na sua profissão, é nos seus amigos, é na sua família. Não negue quem Jesus é. Ainda que eles te tenham por louca, ainda que eles te tenham por pessoa desequilibrada, mas fique com a palavra de Deus. Porque do seu lado está o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca falha, que nunca perdeu uma batalha. E outra, ele vai falar naquele dia, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, esses que fingem que são cristãos, esses que estão na congregação fingindo que estão servindo a Deus, estes mesmos, eles mentem, eles se dizem judeus, eles se dizem cristãos, mas eles mentem. Eis com que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Por quê? Porque você guardou a palavra de Jesus no teu coração e o Senhor vai te honrar, vai mostrar que você é dele e que ele te ama. Que palavra forte e maravilhosa, meus queridos. Tem um versículo lá em Cantares, ai meu Deus, agora eu acho que é Cantares 4. Vou achar aqui para você. Sabe que o livro de Cantares é um livro que o Senhor escreveu, que o Salomão escreveu, né, para a Sulamita, mas que nós entendemos que é um relacionamento de Cristo com a igreja. Aí tem aqui no capítulo 4, o livro todo é maravilhoso. Se você tiver... Eu sempre aconselho as pessoas, né? Se você está com problema de rejeição, de estar se sentindo que ninguém te ama, ninguém te quer, você está sofrendo, assista o filme do Mel Gibson, que eu nunca consegui assistir, mas eu recomendo que assista, porque aquele filme toca todo mundo, para você saber o que foi que Jesus, imaginar o que foi que Jesus sofreu por você, pela tua vida, para te salvar, pelo amor, por amor a ti. Aí, leia o livro de Cantares, pra você saber o que é uma pessoa apaixonada por você. Lá no livro de Cantares, ele fala assim, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Oh, aleluia. Oi, Jesus está falando para mim e para você. Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o topo de Amana, desde o topo de Senir e de Hermon, são montes, né? Desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. O que nós fizemos no coração de Jesus? Nós conquistamos o coração de Jesus. Ele está falando, vocês me conquistaram pelo seu olhar e pelo seu jeito de ser, pela tua honra, pela tua vida. Nós conquistamos, enlevaste-me o coração. O Senhor está falando, vocês conquistaram o meu coração. Você tem conquistado o coração de Jesus. Conquiste. Conquiste, mostre para ele que você é fiel. Mostre para ele que você o ama também. Mostre para ele que você não vai se envolver com este mundo e que não vai ficar sendo falso. Mostre para ele que você é verdadeiro. Quando você tiver com problema, fala, Senhor, eu estou com problema. Eu tenho essa fraqueza aqui. Me ajuda na minha fraqueza. E fala para ele, mas eu quero estar contigo. Eu não quero te servir só de aparências. Eu não quero te servir só de mentiras. Eu quero te servir de fato, para que eu possa receber do Senhor esse amor maravilhoso. Porque guardaste, o Senhor continua, né? Vai fazer esses que dizem que são cristãos e não são. Jesus vai honrar a nossa vida, né?
Depois ele fala por quê? Porque você guardou a palavra da minha paciência, e também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Na hora pior, que é a hora que em breve nós viveremos. Nessa hora pior de tribulação, de angústia, de sofrimento, de dor, Jesus vai guardar os seus. Ele vai ser a nossa rocha forte. Ele vai ser aquele que vai estar com as suas asas estendidas, guardando, como uma galinha quer juntar os seus pintainhos debaixo das suas asas. É assim que o Senhor faz com aqueles que o amam. Ele quis fazer isso com Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, mata aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junto os seus pintinhos, mas você não quis. Mas se você quiser, ele abre as asas e te acolhe, e te guarda e te protege de todo o mal, de toda a assolação que virá sobre a face dessa terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo o fim dos dias. Nós sabemos, você também sabe, porque eu acredito que você também presta atenção nos sinais, nos acontecimentos deste mundo, na maldade que se espalha sobre a terra, nas ações humanas que a gente não acredita que é um ser humano que está fazendo isso, né? A internet, ao mesmo tempo que ela traz bênçãos para a nossa vida, palavras de conforto, palavras do Senhor, a gente tem acesso a muito conhecimento sobre a Bíblia. Nós também temos acesso a tanta coisa maligna. Nós também podemos conhecer o nível da maldade que está o ser humano, né? Mães matando filhas, o caso da moça lá do Amazonas, né? A própria mãe fazendo aquilo com a filha e com o filho. Deus nos guarde disso. Mas são coisas do acontecimento do fim, né? Aí, o Senhor continua. Eis que venho sem demora. Sim, o Senhor vem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem uma coroa. Por que você se sente mal, você se sente rejeitado, humilhado, pensando que todo mundo te abandonou? Mas se você está com Jesus, o que ele está falando aqui? Você tem uma coroa. Tem uma coroa na tua cabeça, uma coroa de honra, uma coroa da vida eterna, uma coroa de justiça sobre a tua cabeça. Tem uma coroa em você. Você é da família real dos céus. Quem é que tem coroas? Os príncipes e as princesas, os reis da terra. Mas nós também temos. Eles têm coroas terrenas e nós temos coroas eternas sobre a nossa cabeça. Só que Jesus está falando assim, ó, guarda a tua coroa. Não deixa ninguém tomar a tua coroa. Porque a tua coroa, ela é eterna. Não deixe ninguém roubar. Cuide. Então guarde a palavra. Viva a palavra. Não haja como essa pessoa, esse advogado com o qual eu conversei, que se diz um cristão, mas na hora de fazer o que é abominável aos olhos do Senhor, ele foi lá e fez. Por quê? Mas eu sou advogado. Ele colocou a profissão dele na frente, dele ser cristão. Isso é crente morno. É cristão morno que o Senhor vai vomitar naquele dia. Mas não, faça ao contrário. Coloque o fato de você ser cristão na frente de todas as outras coisas. Aí você vai saber o que é servir a Deus. Haja de acordo com a palavra. Haja de acordo com os princípios da palavra. Porque o importante é nós sermos reconhecidos no céu e não nessa terra. O importante é o que Deus pensa a nosso respeito e não o que o homem pensa a nosso respeito. Nós estamos neste mundo granjeando tesouros para a vida eterna, não é para essa terra. Independente de qualquer coisa, fique com a palavra de Jesus, para que você tenha coroa de vida eterna, para que você tenha os seus tesouros conquistados no céu. Porque o Senhor falou que as coisas deste mundo são passageiras. Os tesouros dessa terra, a traça e a ferrugem consome. Mas os tesouros da vida eterna são eternos, são para sempre. E só para quem coloca o fato de ser cristão em primeiro lugar na sua vida, para balizar todas as demais ações da sua vida. É essa pessoa que Jesus procura. É essa pessoa que Jesus quer. É essa que ele vem buscar. Ele não vem buscar quem colocou a profissão em primeiro lugar e foi fazer o que era abominável aos olhos de Deus, né? O fato dele ser advogado tem o sangue de uma criança agora nas mãos dele. E aí? Se não se arrepender, não tem perdão.
Deus perdoa, mas primeiro a pessoa tem que se arrepender e pedir o perdão. Até essa pessoa chegar a este entendimento, com essa arrogância que ele tem, é difícil, né? Eis que vem, então tá, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o seu novo nome. Não sabe por que Jesus falou tudo isso aqui? Porque a cidade de Filadélfia, ela tinha um problema. Esse governador deu esse nome que eu falei lá no começo, para o irmão, né? Mas aí veio um outro governador e mudou a cidade de nome. Depois veio outro, parece-me que ela teve 3 nomes. Então ela ficava mudando de nome. E Jesus fala assim, ó, vocês não vão ficar mudando de nome. O nome que vocês têm é para sempre. Não tem essa de ficar mudando de nome. Não. É por isso que Jesus está falando isso para ele. Eu vou dar um verdadeiro nome para vocês. Não é Filadélfia, não é outro nome, nem outro nome, que agora eu também não lembro quais foram os outros nomes que a cidade teve. Jesus está falando assim, o que eu te dou é eterno, não passa. Vocês não são como essa cidade aqui, que fica mudando de nome de acordo com as conveniências, de acordo com o que um quer nomear, o outro quer nomear. Não. O nome de vocês eu dou e é para sempre. Aleluia. Jesus já te deu uma coroa, ele te deu um nome. Não é para mudar. Não é para mudar, é a marca dele. Aí, ainda tinha outro problema nessa cidade. Ela tinha passado por terremotos. Aquela região da Turquia lá, lembra que Laodiceia também passou por terremoto, até recusou a ajuda de Roma, porque não, pode deixar que nós vamos resolver tudo. Essa cidade aqui também passou, porque elas eram próximas uma da outra, tudo ali na região da Turquia, né? Passaram por terremotos. Então, o que acontece com o terremoto? Balançam as estruturas, não é? E caem. Só que Jesus faz o quê? Ó, nessa terra, vocês vivem numa cidade que vive mudando de nome, de acordo com as conveniências humanas, mas eu tenho para vocês um nome só. Fiel seguidor, filho amado. Nessa terra, vocês moram nessa cidade que é abalada por terremotos e que não tem estruturas que suportem esses tremores. Mas lá no céu, eu vou fazer de vocês colunas do templo de Deus. Oh, aleluia do meu Deus. Aleluia. Você está pensando que você vai viver no céu que você vive aqui na terra? Tremores, o terremoto vem, abala tudo. Não, vocês são inabaláveis. Vocês são inabaláveis. Eu amo Jesus porque ele pega os exemplos do que as pessoas vivem na sua realidade para falar com as pessoas, né? Por isso que ele diz que o mandamento dele não está lá nas alturas, porque você não possa alcançar, nem está lá nas profundidades do mar, para que você não possa alcançar. O mandamento dele está ao teu alcance. E isso é tão maravilhoso que ele fala com a gente, dando exemplos da nossa vida real, né? Então ele usou esse exemplo da cidade de Filadélfia, que passava por esses terremotos. Mas ele fala, não, mas lá, para onde vocês vão? No céu, na nova Jerusalém, que desce do céu, lá vocês serão colunas. Colunas. Não vai ter abalo, não vai ter nada que vai tirar vocês do lugar. Lá é diferente, lá o reino é eterno, lá o reino é celestial, não é coisa dessa terra. Entendam, o Senhor está falando para nós, entendam que tudo que é eterno, tudo que é do céu é diferente da terra. Os valores são diferentes, a estrutura é tudo diferente. É tudo diferente. Lá nós seremos colunas do templo do Senhor. Aleluia, pessoas fortes, pessoas que o Senhor escolheu para ajudá-lo a governar nessa terra durante o milênio, como colunas desse milênio. Você quer estar dentro desse novo governo que virá, que não é o do anticristo que está vindo aí, mas é o do Cristo eterno, do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo? Você quer? Então venha fazer parte dessa família de Deus sobre essa terra. Venha fazer parte desse ajuntamento, dessa igreja do Senhor. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que essa promessa te alcança. Não é você que corre atrás da promessa, né? É a promessa que te alcança. Qual a promessa, irmã? A vida eterna. A vida eterna. E a honra, porque todos saberão que o Senhor é com você. Você não será desonrado por isso. Pode ser até aqui nessa terra. Você é fraco, como essa igreja de Filadélfia aqui, ó. Você é fraco, você é pequeno, você pensa que você tem pouca força. Mas a força sua vem de mim. Então você é forte, você é grande, você é poderoso em mim, o Senhor está falando. E eu vou abrir uma porta que ninguém vai fechar.
Aleluia. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que ele fecha também, ninguém vai abrir. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem ouvido... Aí vai dar um novo nome, porque é por causa da troca do nome da cidade, né? O nome que o Senhor nos dá é para sempre, é eterno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é para quem tem ouvido. É para todo mundo? Não. Se eu chegar com essa palavra aqui para essa pessoa que eu falei, para esse advogado, ele não vai acreditar. Ele não vai, a arrogância, a soberba dele não deixa ele ver nada. Ele está cego. É por isso que o Senhor fala que isso aqui, gente, é para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouve o que a palavra diz. Quem tem ouvidos, ouve. Quem não tem, fica aí vivendo a sua vida. Fica aí. Entendeu? Então, o Senhor ele trabalha aqui nessa carta com o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento. Tudo está aqui. Aqui. Todos os que se enquadram dentro dessa igreja aqui, o Senhor dá essa porção do Espírito sobre nós. Eu sei das suas obras. Espírito de conhecimento que ele tem. Eu farei que aqueles que são falsos, a capa deles caia e que eles saibam que a verdade está com você. O Senhor é fiel. Creia nisso, que ele pode te ajudar, que ele pode te abrir uma porta, que ele pode fazer maravilhas na sua vida, se você for fiel a ele. Entenda isso. Neste final dos tempos, o que predomina é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Mas o que o Senhor vem buscar é a igreja de Filadélfia. Uma igreja que ama os irmãos. Uma outra característica dessa igreja também é que ela amava os perdidos. Amava os perdidos, por isso o nome dela é Filadélfia, né? Amor entre irmãos, amar as almas perdidas. E ela era uma igreja que queria evangelizar. Por isso que Deus abriu essa porta da evangelização para ela. Entre pela porta que é Jesus. Diante de nós está a porta. O Senhor vai na nossa frente abrindo as portas. O Senhor fala aqui, ó. Eis que diante de ti pus uma porta. Está na nossa frente a porta. A porta não está para trás, porque nós caminhamos para frente. Então, diante de nós, o Senhor abriu a porta e nós precisamos passar por ela. É uma porta estreita, é uma porta apertada, mas é por ela que nós vamos passar. É neste caminho que nós conquistamos a vida eterna com Deus. Não é na porta larga, na porta espaçosa, na porta fazendo o que quer, na porta deixando o evangelho lá em casa, fechadinho no quartinho, enquanto eu saio e vou viver a minha vida. Não, Senhor, agora nessa parte aqui, calma que eu sou advogada aqui. Sou cristão lá dentro do templo. Para ouvir a palavra, para ouvir as meditações. Lá eu sou cristão. Agora aqui, eu sou advogado, não posso ser mais cristão. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Como eu pude entender essa palavra ontem diante dessa situação? De uma pessoa que verdadeiramente pegou a fé e largou de lado. Falou, não, agora eu sou advogado. E foi advogar numa causa que é abominação aos olhos do Senhor, que inclusive ele diz acreditar. Só que ele é falso, ele mente. Aqueles que são judeus, mas não são, mas mentem. São mentirosos. E os mentirosos, a Bíblia diz, que não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Eles mentem. Mas o Senhor é fiel na nossa vida e há de nos honrar. E todos saberão que nós somos do Senhor. Amém? Você pensa que eu estou preocupado com o que falam de mim? Jamais. Senão eu não estaria aqui com a cara e com a coragem, né? Mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o sacrifício que Ele pagou na cruz pela minha alma. E eu me regozijo no Senhor. Me alegro no Senhor por isso. E estou aqui para dizer para todos vocês. Há salvação para um perdido. Há salvação para aqueles que buscam. Há conserto na nossa vida. A graça abundante de Jesus sobre nós. E há uma vida eterna que nós vamos entrar em breve. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho pela Rádio Estúdio FM. Amém? Em novo horário. Em novo horário, né? Que agora nós estamos começando às 8 da manhã, voltamos para o horário antigo. E você também pode
ouvir essa palavra de novo e todas as palavras que foram ministradas aqui, desde a nossa volta ao programa, depois de um tempo que ficamos parados, né? No meu canal, Roseli Ribeiro, Programa Maranata. Você pode ir lá no YouTube. Você pode ir na minha página no Facebook também, Roseli Ribeiro, que a live fica salva lá. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que a sua semana seja abençoada, maravilhosa, e que o Espírito Santo console aqueles que sofrem na nossa cidade, né? E todos aqueles que sofrem em todos os lugares do mundo, que perdem seus entes queridos, e que o Senhor venha consolar. Mas nós sabemos de uma coisa, a nossa vida não é aqui, a nossa vida é na eternidade. Amém? Um beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem. Shalom, shalom. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.